Olá, meu nome é Devon De Fassi, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. O assunto de hoje é resultado, requisito da tipicidade. Lembrando que pelo conceito analítico de crime, o crime ele tem três pressupostos: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. A tipicidade ela é composta pela conduta, fato típico, nexo de causalidade e pelo resultado. Então o assunto de hoje, resultado, é o quarto requisito do pressuposto tipicidade. Quando se fala do resultado, inicialmente nós temos que lembrar da classificação dos crimes, porque existem crimes de dano, que são aqueles crimes onde há uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, seria como exemplo o homicídio, o furto, o roubo, o estupro, dentre outros crimes onde há uma lesão ao bem jurídico protegido. E também temos, dentro da classificação dos crimes, os chamados crimes de perigo, que são aqueles crimes nos quais não haverá uma efetiva lesão ao bem jurídico protegido, mas apenas uma exposição desses bens a um perigo, que é o que acontece, como exemplo, na maioria dos crimes de trânsito, embriaguez ao volante, a condução de veículo automotor sem habilitação, dentre outros ilícitos lá previstos. Passada essa questão da classificação dos crimes de dano e de perigo, o resultado do crime nos remete ao assunto consumação e tentativa. Então fala-se em crime consumado quando nele estão reunidas todas as elementares objetivas. A pessoa, em outras palavras, conseguiu concretizar a proposição do fim. Exemplo, o agente estabelece como proposição do fim matar o seu desafeto. Escolhe o meio de ação, o uso do revólver. Atira e mata o seu desafeto. Ele conseguiu consumar, conseguiu concretizar no plano causal a sua proposição do fim, totalmente adequado às elementares objetivas do tipo penal. Já na tentativa, haverá um ato executório iniciado, porém em circunstância na qual, por uma circunstância alheia à vontade do agente, ele não conseguirá concretizar a proposição do fim. O entendimento da tentativa nos remete a um assunto muito importante, que é o iter criminis, que é o trajeto do crime. Então, qual é o iter criminis? O primeiro elemento do iter criminis é a cogitação, na qual o agente ele mentalmente define a sua proposição de fim. Depois, o próximo passo do iter criminis são os atos preparatórios. Exemplo, desejo praticar um roubo, comprarei a arma para posteriormente praticar o roubo. A compra dessa arma é um ato preparatório. Ainda não é início do crime de roubo. É um crime autônomo, a posse ou porte ilegal de arma de fogo? Sim, poderá ser penalizado por este crime autônomo, mas ainda não é o início da prática do roubo. Então, nós temos no iter criminis a cogitação, depois os atos preparatórios. Terceiro elemento, os atos executórios, quando a partir daí o agente estará dando início à prática do verbo nuclear do tipo, iniciando-se a partir deste momento a prática delitiva. Desse meio de execução haverá o resultado, que é o próximo requisito, que pode ser uma consumação ou uma tentativa, e depois nós temos o exaurimento como último elemento do iter criminis. Importante falar de iter criminis porque a tentativa acontece quando o sujeito, após a cogitação, após os atos preparatórios, ele der início à execução do crime. Na execução tem que haver o início da prática do verbo nuclear, seguido a uma não consumação por uma circunstância que seja alheia à vontade do agente. O que é alheio? Alheio é contrário à vontade do agente. O agente queria consumar o crime, mas não consumou porque um fato impeditivo da sua vontade ingressou nesse processo causal que estava em andamento, impedindo a consumação do resultado. Essa situação específica nos remete à análise das denominadas excludentes da tentativa, que estão previstas no artigo 15 do Código Penal, que são a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o sujeito ativo inicia um ato executório e voluntariamente desiste de dar continuidade à sua ação criminosa, impedindo a ocorrência do resultado. Exemplo, eu atiro no meu inimigo, vejo que ele está baleado, tenho condições de continuar atirando até matá-lo, mas eu desisto voluntariamente de continuar atirando e socorro essa pessoa, levo ela ao hospital e ela sobrevive em razão da minha ação.
Nesse caso, a morte não aconteceu por circunstância alheia à minha vontade, mas pela minha própria vontade de evitação do resultado. E aí resta, em razão disso, descaracterizada a tentativa e eu responderei apenas por aquilo que eu causei até o momento da minha desistência, no caso, por um crime de lesão corporal, cuja natureza terá que ser determinada pela perícia para saber se houve uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima, uma lesão corporal leve, a depender daquilo que foi constatado. E a outra excludente de tentativa que está prevista no artigo 15 é o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, o sujeito ele já esgotou todo o ato executório dele, posteriormente a isso ele se arrepende e evita a ocorrência do resultado. Seria, como exemplo, a pessoa colocar veneno na caixa d'água de alguém e no momento em que colocou veneno, o seu ato executório já foi finalizado nesse momento, mas posteriormente a vítima beber dessa água envenenada, o sujeito ativo retorna ao local, socorre essa pessoa envenenada e a salva. Da mesma forma, não vai responder por tentativa de homicídio, porque a morte não aconteceu pela própria vontade do agente, o que é diferente do conceito de tentativa previsto no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, onde lá exige-se uma circunstância alheia à vontade do agente como requisito de configuração de tentativa. Qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? É o momento em que a pessoa age impedindo a consumação. Na desistência voluntária, o ato executório ainda está em andamento quando a pessoa desiste e evita o resultado. No arrependimento eficaz, o ato executório já foi todo praticado e ainda assim a pessoa vem, numa conduta posterior ao término da sua ação delitiva, a impedir a ocorrência do resultado. Há ainda uma classificação dos tipos de tentativa. Fala-se em tentativa perfeita quando o agente esgotou todos os atos executórios e ainda assim o resultado não aconteceu, fez tudo aquilo que queria, exemplo, descarregou a arma contra o desafeto e foi embora do local, deixando a pessoa para morrer, essa pessoa foi socorrida por terceiros e se salvou. Tentativa perfeita. Todo o ato executório que o agente queria praticar foi praticado, ele não foi interrompido. Já na tentativa imperfeita, o sujeito ativo não consegue praticar tudo aquilo que queria. Ele é parado, ele é paralisado no meio da sua ação executória, não surgindo o resultado, não advindo o resultado. Para finalizar a exposição sobre tentativa, gostaria de mencionar que a tentativa no nosso Código Penal é uma causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14. Então, quem age amparado pela tentativa, terá, na terceira fase da dosimetria da pena, uma diminuição na reprimenda. Conforme prevê o parágrafo único do artigo 14, a tentativa implica na redução da pena de 1 a 2/3. Ademais, não se pode esquecer da figura do crime impossível, que é uma excludente da punibilidade da tentativa. Então, quando a pessoa, por uma ineficácia absoluta do meio, pratica uma conduta onde é inviável o resultado, exemplo, colocar açúcar e não veneno na alimentação do desafeto, ou tentar matar alguém com uma arma que não tem possibilidade de funcionamento, uma arma que periciada se comprova que ela jamais deflagraria projétil, né? Nesse caso nós não temos nem mesmo a punição da pessoa pela tentativa, como também ocorre isso pela impropriedade absoluta do objeto contra o qual recai a ação, que seria o exemplo de tentar praticar aborto em mulher que não esteja grávida, matar o morto, situações onde não há como incorrer na prática delitiva. Então, o crime impossível, como hipótese que impede a punição da tentativa, está previsto no artigo 17 do Código Penal. Finalizando o encontro de hoje, então, em relação ao resultado, é importante nós entendermos o conceito de consumação, sabermos as espécies de tentativa perfeita e tentativa imperfeita, sabermos que a tentativa é uma causa de diminuição de pena e, ao mesmo tempo, termos a noção desses institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, do crime impossível e também o conhecimento do iter crimes necessário para a verificação da configuração da tentativa. Desejo um bom estudo a todos, até a próxima aula, grande abraço.